Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso canal. Espero que os textos bíblicos estejam te ajudando, você esteja lendo a Bíblia com uma certa facilidade, que te ajude também a preparar suas mensagens, para você evangelizar, pregar na sua igreja, em pequenos grupos. Inclusive, eu quero falar sobre algo. Você faz parte de algum pequeno grupo de sua igreja? Núcleo, célula, encontro no lar, grupo familiar, eu não sei qual o nome adotado onde você congrega, mas você está entendendo. Aqueles pequenos grupos que geralmente se reúnem nas casas, ou a igreja em casa, né? Tem algumas que têm esse nome também. Com certeza, a grande maioria dos cristãos já ouviu e já falou, como eu também já fiz isso um dia, um trecho, um versículo bíblico que a gente entendia de um jeito e hoje a minha proposta é entendermos de outro jeito. É aquela passagem que diz, que Jesus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E geralmente usamos esse versículo para falar que Jesus está presente num pequeno culto, numa pequena reunião de oração. De repente você tem um trabalho na faculdade de um pequeno grupo de oração, um pequeno grupo de estudo bíblico, ou esses outros grupos que eu falei no começo. E aí a gente usa esse versículo tendo a ideia de que Jesus está falando de um mini culto, mini igreja, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele está presente. Queridos, a essência sobre a presença de Jesus onde estão reunidos é verdadeira, sem dúvida nenhuma. E eu sei que o que eu vou falar talvez não seja novidade, porque já tem mais gente falando sobre isso. Se você pesquisar aí na internet, você com certeza vai achar. Mas eu quero trazer a minha contribuição. Tá? Vamos primeiro ler o texto em Mateus. Abra em Mateus 18, eu vou ler agora o 20. Mateus 18, 20, Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Esse início da frase porque é como se fosse uma explicação que ele vem dizendo antes. O que é que Jesus estava tratando? Jesus estava tratando sobre um mini culto? Uma pequena igreja no lar, ou onde quer que você esteja reunido, com poucas pessoas, um grupo de 2, 3, 4, 5, um grupo pequeno. Será que era isso que Jesus estava falando? Nós vamos ler do versículo 15 para entendermos o porquê do versículo 20. Tá, vamos ler do versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, já vou falando aqui que há um objetivo quando você vai repreender o irmão que pecou contra você. Qual é o objetivo? Ganhar o teu irmão. Não é afastar, não é humilhar e envergonhar. O objetivo é ganhar. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2. Preste atenção nisso aqui. 1 ou 2. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não as escutar, dize-o à igreja. Vocês vão ver o que é a igreja, vão para o vídeo sobre o que é a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Alguém que não está na comunhão do corpo. Essa é a ideia. Não é desprezo, não é você passar e não cumprimentar. Existem religiões aí que desassociam ou excomungam a pessoa e nem sequer dirigem a palavra. Não é isso que Jesus está falando. Apenas considera que aquela pessoa não faz parte mais da comunhão. Mas vamos aqui para o centro do texto. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Esse ligar e desligar não tem a ver com aquele botão de liga e desliga, né? Que você aperta, liga e desliga, ou interruptor. Esse ligar e desligar tem a ver com amarrar ou atar. Aquilo que foi amarrado e dá uma ideia de um conserto ou de algum acordo, você amarrou, deu um nó. Esse é o ligar aqui, não é ligar de botão liga e desliga, porque nem tinha isso no tempo de Jesus, né? Então vamos lá. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus.
E aí vem a conclusão. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se vocês observaram, no início Jesus fala em testemunhas para tratar o pecado de um irmão. Ele disse, leva ainda contigo 2 ou 3, 1 ou 2. Com você vai haver 3 testemunhas. Isso é um princípio que já está lá no Antigo Testamento, quero que você abra, em Deuteronômio 19, versículo 15. Diz assim, uma só testemunha, contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade, né, ou qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então você pode ler aqui o restante. Aqui está tratando de testemunhas para tratar do pecado. Agora vamos voltar para Mateus. Qual foi o assunto que Jesus estava falando mesmo? Como tratar o pecado de um irmão. Para você levar 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Um princípio encontrado no Antigo Testamento, que nós lemos agora. Essa questão do 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está falando para tratar uma questão disciplinar. Um irmão pecou contra o outro. E é preciso haver uma disciplina. Mas para haver disciplina tem que se apurar os fatos. Importantíssimo isso. Não ouvir boatos, não se guiar pelo que você acha ou pelo que você sente pela pessoa, mas fatos. Fatos com testemunhas. E testemunhas são pessoas que viram e ouviram e estiveram presentes quando algo aconteceu. Então Jesus aqui está falando de um princípio de 2 ou 3 testemunhas. E aí quando for tratar a questão do pecado, o primeiro objetivo, você vai ao irmão com o objetivo de ganhá-lo. Se não te ouvir, leva as 2 testemunhas. Você é o terceiro. Se não ouvir, leva o caso à assembleia, que é a igreja, o corpo. Se não ouvir, considera o gentil ou publicano. Então, Jesus aqui está tratando de como tratar o pecado, seguindo um princípio do Antigo Testamento de como tratar o pecado. Por isso que você vai ver, no início ele falando aqui, no 16, 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, e no 20 ele conclui dizendo 2 ou 3 reunidos em meu nome. Para quê? Para tratar o pecado do irmão. Ficou claro para você? Quero mais um texto que também vai tratar dessa questão. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20. Ele diz, não aceites acusação contra presbítero, ou contra o presbítero, isso aí depende da tradução, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, com certeza, Paulo aqui está seguindo o mesmo princípio de Jesus, e Jesus usou o mesmo princípio de Deuteronômio. Aqui, ele fala de uma acusação contra o presbítero. Hoje a gente define, separa, né? Presbítero, pastor, bispo, mas o presbítero, segundo as Escrituras, ele traz consigo a função de pastor e de bispo, que é o supervisor. O presbítero é o ancião. Então, esses 3 nomes se referem a uma única pessoa. Então, se um pastor, vou colocar o termo atual que a gente usa mais, se um pastor pecar, não aceite acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Para quê? Para fazer aquela tratativa que Jesus mostra lá em Mateus 18. Então, em suma, queridos, Jesus não estava falando de mini culto, mini igreja, de pessoas que estão reunidas para orar ou para estudar a Bíblia. Não. O assunto era como tratar o pecado de um irmão, e Paulo vai usar o mesmo princípio em se tratando também, não só de um irmão, o cristão comum, por assim dizer, é uma expressão usada, não é alguém que está na cúpula, mas é o cristão comum, não só o cristão comum, mas o cristão que está na função de presbítero. A mesma tratativa. É necessário que haja testemunhas. Não aceite acusação se não houver testemunhas. E eu vou aproveitar para deixar uma dica. Quando chegar qualquer caso a você, se você também é presbítero, ou se é pastor, ou se é bispo, ou se você não é um cristão comum da comunidade, o que chegar até você de acusação contra alguém,
Não tome medidas precipitadas. Procure apurar e vá com pessoas espirituais, como é orientado lá em Gálatas. Se algum homem, vamos ver, eu vou fazer questão de ler essa passagem. Ele diz aqui, no capítulo 6, irmãos, versículo 1, se algum homem chegasse a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal, ou seja, fazer uma correção, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, esse versículo 1 aqui de Gálatas 6 está dentro desse escopo de como tratar o pecado de alguém. Não tome medidas precipitadas, não queira ser tão justo. Lembrei de uma passagem que diz, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Eu vou deixar a referência aqui. Depois vocês vão consultar. Voltando a Mateus, Jesus estava dando orientação aos seus discípulos como tratar o pecado do irmão. E os 2 ou 3 reunidos no seu nome era para fazer a tratativa do pecado daquele irmão que pecou contra o outro. Baseado em Deuteronômio e que Paulo vai reafirmar nessa carta que eu li para vocês. Então, espero que isso tenha te ajudado, esclarecido, e deixo claro aqui, não significa que Jesus não vai estar presente quando você estiver reunido na célula, no pequeno grupo de estudo ou de oração. Não é isso. Jesus vai estar presente porque Ele é fiel e prometeu. Estar presente, estar conosco todos os dias. Mas o versículo 20, tão citado por nós, não se trata desse tipo de reunião para oração ou leitura da Bíblia. Está falando como tratar o pecado do irmão. E Paulo dá mais uma orientação em Gálatas para sabermos como fazer. Primeiro, tem que ser espiritual. E segundo, tem que fazer com amor e espírito de mansidão. E terceiro, vigiando para você não cair no mesmo erro. Você pode hoje querer tratar com rigor, muito rigor, excessivo rigor, e não se colocar no lugar do outro. E você também pode cair no mesmo problema. Então fica aqui a reflexão para cada um de nós, para você que está nos acompanhando, e espero você no próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.